vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Pra quem usa crack, a coca eu fumo. A pinga, cerveja, conhaque com mel. Detona seu corpo, a alma vai pro inferno. Somente Jesus é quem leva pro céu. Caso me veres de cabeça feita, não é de cachaça, maconha ou timbuca, pois minha overdose é do Espírito Santo. Somente Jesus é quem faz minha cuca. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Quadrada na cinta, é tudo contigo. No meio dos amigos, quem vai encarar? Quando a casa cai, todos eles se afastam. Se lembra de Deus para lhe ajudar. Meu Deus perdoa, mas também orienta. Sai dessa encrenca e vem pra Jesus, pois ele pagou um preço muito caro, derramando seu sangue lá naquela cruz. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Liberta do crack, do álcool, do vício. Macumba, olho grande, cobiça também. É um Deus verdadeiro e nele confio. A vitória é certa, não tem pra ninguém. Me chamo pra roda e a roda é de fogo. Por isso não fique aí nesse canto. Deus cura, liberta, também abençoa. Salva e batiza com o Espírito Santo. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Oi, vem pra roda, vem. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Vem pra roda que a vitória é certa. Jesus Cristo é quem liberta. Oi, vem pra roda. Vem pra roda que a vitória é certa. Aliança de amor. Aliança de amor. Olá, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio. Estamos direto aqui dos estúdios da nossa Igreja Brasil para Cristo e mais um programa tendo a alegria de passarmos um tempo com você, deixando já também o nosso carinho, como sempre a gente fala, aos irmãos que posteriormente assistem a programação, que é muita gente, né, amor? Muita gente. A gente fica contente por isso, porque parece que a audiência nesse horário é tão pequena, mas nós entendemos que a maioria das pessoas estão no horário de trabalho com seus compromissos, né? Mas a gente fica muito agradecido a Deus que posteriormente existe um número considerável de acessos que a gente está fazendo, por isso que a gente faz esse programa com tanto carinho, né? Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão, essa aqui é a minha amada Catinha, né? Deus abençoe a todos. Esperamos passar um momento produtivo, né? Diante dos queridos, né? E estejam incentivando, divulgando. Deixe o seu joinha, né? Seu like, que é muito importante para nós. A sua sugestão, né? As suas sugestões. E como estamos numa sexta-feira, dia 12, que antecede a comemoração dos dias das mães, né, minha querida? Sim, muito importante, Fica aqui né? um beijo carinhoso a toda mãe, aquela que realmente se dedica, aquela que ama, aquela que se doa, aquela que praticamente dedica todo o seu tempo, né, por bem prazer, tanto no lar, com relação aos filhos, né, na comunhão e nessa unidade. Que Deus abençoe, sabe? A maternidade, desculpa, exatamente. Não? A maternidade é uma bênção muito grande de Deus. O Senhor me agraciou com o Caio César e com a Fernanda. Eu sempre falo que eu gostaria de ter tido muitos filhos. Eu gostaria de ter tido 4, 5 filhos nascidos de mim. Deus sabe que eu tinha esse desejo desde menina. Mas aprove ao Senhor que fosse diferente, né? Isso. Fisicamente eu não tive essa condição. Eu tenho um bebê que está com o Senhor, né? Eu não perdi, porque eu sei onde ele está. Então eu tenho um bebê que está com o Senhor. E Deus me agraciou com o Caio César e a Fernanda, não é? Sim. E só que fora eles, eu tenho muitos filhos espirituais. É o que eu ia falar. Queria tanto, nós queríamos 4, 5 filhos, só que hoje nós temos algumas dezenas, de verdade, de filhos amados, filhos que não nasceram de mim, mas são filhos do coração. Então, é uma honra e eu quero desejar, né, já que o Paixão tocou no assunto,
a todas as mães, que a graça de Deus esteja sobre ti, minha querida, que você seja fortalecida em Deus, esteja você gerando uma vidinha, seja você mãe de pequeninos ou de adultos, que a bênção do Senhor esteja sobre ti e que te dê graça para cumprir esse papel que nos é colocado de uma forma tão linda da parte de Deus. E eu ia estender que você deu continuidade, esse beijo carinhoso a você, mãe também, que é adotiva, que esse seu filho reconheça esse amor tão maravilhoso, porque ele foi escolhido por você. Sim. Porque até então aquelas que são geradas vêm naturalmente uma escolha, mas essa mãe adotiva que escolheu, que se dedicou, é um amor, sabe, fantástico. Então, valorize. Genuíno, né? E, como você falou, aquelas mãezinhas na fé. Né? Você é minha mãe na fé. Pois é. Não é verdade? Tá vendo? Olha o tamanho de filhinho que eu tenho, minha né? Minha mãe na fé. Sim. Então, que a dedicação, a preocupação, sempre em oração, sempre se colocando pronta a atender, a dar um ombro amigo, a chorar junto, a se alegrar junto. É muito, sabe, valoroso esse papel de mãe. Que Deus abençoe vocês. Nem é um programa de Dia das Mães, né? Na verdade, amanhã eu vou estar ministrando na nossa Igreja Brasil para Cristo, lá do Jardim Fontales, né? Quero deixar um abraço para as irmãs de lá, vou estar ministrando justamente concernente ao Dia das Mães, né? Mas o Paixão falou dessa forma e nós não podemos deixar de falar daquelas mães que hoje não têm os seus filhos. Nós sabemos que não é a lei natural da vida, né? A lei natural é que os filhos sepultem os seus pais. Mas, em meio às situações adversas que acontecem na vida de todo mundo, eu conheço muitas mãezinhas que hoje não têm o seu filho junto ao lado, a sua filha junto, mas que cumpriram o seu papel, com certeza, e que sabe que seus filhos estão nos braços do Senhor. Então, esse beijo vai para você também. Okay. Tá certo? Nós vamos retomar, na verdade não retomar, mas dar continuidade ao que nós paramos na semana passada, porque nós estávamos falando sobre a importância de você falar. Sim. A propósito, o tema era uma pergunta, né? Sim, exatamente. A pergunta era... Será que eu posso falar? Posso falar? Não é muito, muito importante, porque às vezes são criadas situações que às vezes a pessoa se inibe, tem medo, se cala e não dá continuidade naqueles assuntos não tão importantes e importantes. Qualquer assunto é muito importante você verbalizar, você está participando, você está desenvolvendo um diálogo para se chegar no acordo, chegar no entendimento. Isso é muito importante para fortalecimento do casal, né, meu amor? E abrir o coração, né? A ideia é abrir o coração. A palavra de Deus nos fala, nós já dissemos isso a semana passada, que a boca fala aquilo que o coração está cheio, não é verdade? E nós falamos da importância disso ser uma verdade, não apenas uma teoria, mas que seja uma prática nos nossos lares. Sim. Nós falamos dos 4 tipos de introversão, que é uma das causas, né? Sim, de muitas vezes a pessoa não se expor, não falar. Isso tem a ver também com a sua personalidade, mas de alguma forma, todos nós, em algum momento, precisamos nos expressar. Isso. Nós temos que falar. Por isso foi bom ter esse entendimento, porque às vezes o seu parceiro, o seu amado, a sua amada tem essa dificuldade por alguns pontos, né, que nós vimos lá, as introversão social, reflexivo, ansioso e contido, né? Muito bem. Está no nosso programa anterior, caso você está participando conosco hoje, por favor, busque lá no nosso playlist que você vai ter um entendimento completo sobre essa explanação, né, amor? E hoje, apesar de não ser exato, mas nós vamos concluir esse assunto. Sim. Né? Porque você tem o seu jeito, eu tenho o meu jeito, você tem uma forma de conduzir a sua casa, nós temos outra, e todas as pessoas são diferentes, né? Os cônjuges são diferentes, os filhos são diferentes. Assim sendo, os ambientes familiares também são distintos. Então, cada um tem uma forma, e nós vamos hoje dar continuidade e, como eu disse, concluirmos esse assunto, não encerrar, porque não é possível, mas avaliando o que impede, de fato, de muitas pessoas falarem, de abrirem o coração, de serem honestas uns com os outros. Muito legal. E você falou uma coisa muito importante, a máxima de tudo isso é as pessoas estarem unidas com todas essas diferenças. Sim. Isso que é o fantástico, sabe? É o fabuloso de estar desenvolvendo esse relacionamento. Pois nós não somos iguais, mas nos completamos. Sim. Porque, que nem nós citamos muito aquele
versículo de Coríntios 11, né? Sim, que no no Senhor o homem não é independente da mulher e nem a mulher independente do homem. Né? Maravilhoso. Completo, Isso né? está na Bíblia, né, amor? Exato. É muito importante você ver como todos que os Deus cuida, ensinamentos né? estão lá na Bíblia, né? Só ter uma dedicação, ter uma busca e se colocar pronto a mudar, a acertar aquelas coisinhas que podem ser mudadas no dia a dia. E falando dela, né, da palavra de Deus, eu vou Sim. só chamar de novo o texto que nós mencionamos na semana passada, que demonstra a importância de nós falarmos, né? Provérbios capítulo 16, o verso de número 24, nos diz a palavra de Deus: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha isso, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos, né? A gente até brincou a semana passada que tem gente com osteoporose aí porque não está conseguindo falar. Só que se fosse só osteoporose, mas não é. A pessoa que tem algum problema, porque se ela não fala, se ela não se expressa, se ela se anula dentro da relação, ela está com sérios problemas, na verdade, de ordem psicossomáticas, de ordem de sentimentos, de coração. Isso é muito triste, queridos. Não por acaso nós estarmos falando disso. Eu tratei recentemente de uma pessoa muito querida e eu cheguei em casa, eu confesso para os irmãos que cheguei em casa com meu coração quebrado, apertado, porque é muito difícil. Eu não consigo imaginar você estar num ambiente chamado lar, cuja sigla significa lealdade, amor e respeito. Eu não consigo me imaginar um lugar desse onde eu sou totalmente ignorada, onde a pessoa não fala comigo, não me olha nos olhos, não me ajuda com nada. É muito complicado, né? Essa querida irmã, eu tomo muito cuidado, né? Porque eu sei que o nosso programa está ao vivo e está ao ar, fica nas redes, né? Mas essa querida irmã, ela caracterizou o pai dos filhos como sendo um hóspede. Ela disse, ele é um hóspede, ele chega, dorme e sai. Aí eu falei, mas vocês não se assentam juntos para comer? Ele não come em casa, ele só dorme em casa. Então é muito complicado. É muito complicado isso, quando não tem... É que, infelizmente, muitos maridos, eles pensam que simplesmente a responsabilidade dele é levar o sustento para casa. Se resume a isso. Se resume a isso. Não, eu trabalho, dou o salário para minha esposa, ela que vai administrar, ela que vai cuidar de tudo, mas a provisão é muito mais abrangente. Com certeza. A provisão não é só a parte financeira, a provisão é o carinho, é a atenção, é o estar junto, é se preocupar com a esposa, é se preocupar com os filhos, é participar, é formar uma unidade, né? Uma unicidade e desenvolver o relacionamento em busca o quê? Dos sonhos, dos planos, dos projetos e dos objetivos. Amor, você... Agora, imaginou isso como é frustrante? Sozinha, né? Eu quero pegar esse gancho eu que você acredito falou. que até talvez os filhos venham contemplar isso e eles vêm identificar. Puxa vida, cadê meu pai? Cadê meu pai? Essa é a pergunta. Cadê o pai? Cadê aquele momento, eu e o pai juntos, de estarmos juntos? Só que juntos? é muito frustrante isso, não tem outro termo que nós possamos aplicar aqui, porque você falou de sonhos, de projetos. Só existe sonhos e projetos na família quando existe uma família, quando a gente está junto, Sim. quando a gente conversa a respeito de, não é? Sim. Só que para isso nós precisamos entender as nossas diferenças, aprendermos a lidar com elas e nunca querendo o mal do outro, nunca querer a sua individualidade. Provérbios 18 fala que aquele que se isola, ele tem interesses egoístas. Sim. E isso não é bom, isso não é saudável para a pessoa que tem essa atitude. Eu já começo por entender que ela também precisa de ajuda e para o todo, como você falou, Sim. não atinge apenas o cônjuge. Queridos, você tem que entender que a sua casa, ela precisa refletir a graça de Deus. As pessoas têm que olhar para o nosso lar e perceber alguma coisa diferente. Eu não me refiro Você pode morar num casebre de um dormitório, você pode morar numa casa de 5 andares, não é isso. Mas eu digo em que as pessoas que moram ali expressem essa alegria de viver uma família. Nós não estamos de novo aqui botando coraçãozinho e tudo, não, a gente tem muito essa razão. Sim. Só que hoje nos surpreende a quantidade de lares que não vivem bem, que poderiam, porque tem a bênção de Deus para isso. Mas, por conta do egoísmo,
aquilo que o Paixão falou a semana passada, respondendo a pergunta do nosso querido pastor Wander, a dureza de coração que faz com que as pessoas simplesmente não estão nem aí. Se fechem, né? Se fecham como ostras. Sim. Né? Não é possível você abrir. E eu falo ostra por quê? Porque existe uma joia ali dentro, existe uma preciosidade que precisa ser exposta, só que a pessoa não quer. E até a gente simbolizou também como uma porta fechada que a pessoa joga a chave. Exatamente. Não permita que nem ela e nem outras pessoas abram. Então, ouça isso que nós temos falado, primeiro porque trata conosco e porque é uma verdade implícita da palavra de Deus, não são palavras nossas, mas viva bem. Sim. O que Deus tem para o teu casamento é que vocês sejam felizes. Depois de 35 anos com a mesma pessoa, é que você ainda tem alegria de olhar nos olhos, da gente estar junto, de termos o nosso tempo, de privarmos por isso. Isso não é utopia, isso é o que a palavra de Deus nos assegura. Desde que Jesus seja a terceira dobra no seu relacionamento, você pode sim viver bem. E os teus filhos vão desfrutar disso. Sim. Os familiares vão desfrutar disso, porque vão saber que naquele lar existe paz. Só que para isso, retomando, nós precisamos aprender a falar. Verdade. E uma dos primeiros, nós elencamos algumas situações aqui, e a primeira delas, desculpe, deixa eu beber uma aguinha aqui. Isso. Eu diria que um dos fatores que impede da pessoa realmente se expressar, a gente coloca isso como primeiro ponto, é não ter cultivado isso desde o início da relação. Nós nos referimos aqui na época de namoro. Nós falamos a semana passada que você que está namorando não mude o seu jeito de ser por causa da outra pessoa. A pessoa que te amar vai te aceitar como você é, ok? A gente muda o que não é legal, mas traços que são a sua personalidade, você não mude isso. Agora, já no início do namoro, você está conhecendo uma pessoa, é jogo aberto. Sim. Tem que deixar isso muito estabelecer claro. Isso e tem que estabelecer isso desde o começo. Olha, nós vamos falar sempre a verdade, ok? Sim. Você vai me ouvir e eu vou te ouvir. Evidentemente, nós vamos manter a educação na forma de falar. Sim. Ninguém ofende ninguém, ninguém é ofensivo, ninguém é agressivo. Nós conversamos como gente grande. Sim. A gente não tem esse papo com criança de 5 anos, Sim. Tá certo? Mas com adulto é jogo aberto. Agora você pode pensar, Catinha, já passou muito tempo, a gente não tem isso... E lascou de vez? Não. É possível arrumar. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Se dentro do seu relacionamento você não tem essa liberdade... mas sempre foi assim. Aí no namoro eu já ficava quieta, ele também ficava quieto, cada um pro seu lado. Então já começou de uma forma errada. Por quê? Porque a ideia é que nós tenhamos liberdade. Então, se isso não foi estabelecido, como o Paixão falou, desde o começo... Tem um pouquinho mais de trabalho, mas ainda é possível fazer agora. Sempre dá tempo, né, amor? Sempre dá tempo. Tem que dar tempo. E é lógico que não é da noite para o dia. Você vai ter que ter um tempo, você vai ter que ter, sabe, uma disciplina para que você venha mudar essas pontes. Né? Um exercício. Isso. Você não começa correndo uma maratona. Você começa correndo o quê? Um quarteirão. Sim. E aí você vai ampliando no dia a dia. Assim, esse diálogo aberto e sincero. Você não começa a expor tudo da sua vida, que às vezes vai trazer uma desatenção, não vai ter a paciência e analisar tudo. Mas você começa a colocar alguns pontos do dia a dia, dos mais simples até os mais complicados, mas começa para ir desenvolvendo isso entre marido e mulher, entre filhos. Você tem que ser amigo, você tem que ser amiga dos seus filhos. Eles têm que ter em vocês, sabe, aquela capacidade de entender que não, é meu amigo, é minha amiga, sabe? Ele sempre tem o melhor para mim. Ele vai entender as minhas dificuldades do dia a dia, vai me ajudar. Então, e isso é o quê? É uma disciplina, é uma busca constante do dia a dia. E esses pais se tornam referência, né? Se tornam referência, né? E essa comunicação vai cada vez mais sendo fortalecida, que quando vocês perceberem, você fala, puxa vida... nós estamos numa comunicação tão aberta, gostosa e sincera, mas houve um início. Um investimento, houve um investimento, houve uma dedicação. Isso. Tem que o quê? Partir dessa mudança. Até porque, né? Ponto-chave, você está namorando, está conhecendo alguém, avançou um pouquinho mais, já está no noivado, já está com a data de casamento marcado, já casou, não pode existir segredos. Eu não posso, e olha que eu tenho amigas, mas eu não posso ter uma amiga que seja mais confidente do que o Paixão.
ele não pode, e ele também tem amigos, homens de Deus, que ele pode confiar, só que não pode essa confiança ser estabelecida neles e eles saberem de coisas que eu não saiba. Sim. Não é verdade, amor? Verdade. Que é jogo aberto desde o começo. É claro que, se eu tenho uma surpresa para fazer com ele, eu combino com a minha quadrilha, aí é diferente, né? E o Paixão, se tem surpresa, ele que combine com a quadrilha dele. Sim. Aí é diferente, mas fora isso, nós não podemos ter segredinhos, tá, queridos? O seu marido precisa saber da sua vida, a sua esposa precisa saber da sua vida, marido. Porque isso, por incrível que pareça, causa sabe, um desacordo, um desentendimento tão grande no relacionamento. Sim. Quantos homens e mulheres feridas que a gente atendeu, que às vezes numa reunião de família, de repente o sujeito entra, Pois é. todo mundo olhando para ele, daí se coloca um assunto, aí aquela frase que vem ferir mesmo o sentimento. Ué, você não sabia disso? Pois é, todo mundo sabia, menos ele. Ou a esposa, ou ela, que às né? vezes entrou naquele ambiente, é um ambiente de amigos e tudo mais, e aqui foi colocado aquele assunto. Ué, mas você não estava sabendo disso? Pô, e aquele companheiro? E aquele amigo? Sim. E aquele que você acredita que está junto em todas as situações, não te participou, ou ela não te participou disso, queridos? Isso, sabe, cria uma dor tão grande, uma mágoa tão grande no coração. Chega a ser uma traição, né? Uma traição, Como é que todo mundo sabe ou não? Uma traição por desconfiança, porque é a mesma coisa, não houve uma confiabilidade de você estar participando, sendo aberto nesse relacionamento, estar expondo e tudo mais. E isso, para reconstruir, é difícil. Quantos casais que a gente atendeu dessa maneira, que até ser restabelecido a confiança e participar de tudo, foi complicado. Quando a gente fala de ter esse jogo aberto desde o começo, especialmente de não manter segredos, alguém uma vez me perguntou, mas então eu tenho que ter um chip? Eu tenho que ser rastreado? Eu tenho que estar prestando conta de tudo em todo momento? Não é dessa Não forma. é isso. Porque também já atendemos o outro lado que botou o chip mesmo. Ela queria saber onde ele estava, com quem foi, quanto tempo conversou, quanto pegou trânsito. Era uma coisa assim, exacerbada. Sim. E já vimos o marido botar chip na mulher também. Sabe, ela demorou um pouco mais na casa da mãe, mas chegou alguém. Aí você vai criando, né? Não, aí é outra Situações, coisa, né? mundo de Bob. É. E já está criando problema, já está literalmente procurando pelo em ovo e não é assim. Então, nós não partimos disso. A gente parte do princípio que é jogo aberto. Sim. Então, eu te falo tudo por quê? Porque eu posso confiar, é como o Paixão falou. Tem a tal da confiança no meio da história que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Só que o que a gente quer destacar aqui é esse negócio de não ter segredos no sentido de esconder coisas. Sim. Né? Então, é jogo aberto. Aí a gente consegue falar tudo. Por quê? Porque Perfeito. sabe que pode e deve falar porque foi combinado. O segundo item que nós colocamos item aí, amor. é um item que, infelizmente, é muito comum na atualidade, por falta de atenção. Ou seja, qualquer coisa, qualquer celular, qualquer rede social, Joguinho. joguinho, ou um jogo na TV, ou a própria TV, tira a atenção daquele diálogo para ser estabelecido. Gente, mas isso está Tira demais. a atenção daquele momento de você se dedicar, estar pronto a ouvir, pronto a interagir, pronto a ter aquele momento de preocupação com o que está acontecendo, como que foi o dia, o que você fez. Tá? Fugiu. Hoje em dia não tem mais esse momento. Porque parece que não é importante. Parece que né? não é importante. Antigamente, né? queridos, a gente via as crianças com joguinho. Hoje em dia, são marmanjos, adultos, Sim. que não soltam o celular, que não Verdade. sai do joguinho. É. Eu escutei uma expressão muito forte, mas a pessoa estava coberta de razão e ela disse para o cônjuge, essa pessoa, você está algemado a isso. Que a pessoa realmente estava algemada ao joguinho, né? E esse joguinho daqui a pouco vai para um jogo. Nós atendemos um casal também. Atendemos não, porque eles nem quiseram conversar. Mas nós acompanhamos de longe, por parte do filho que pediu, um casal que o problema dele era jogatina mesmo. Sim. E ele apostava dinheiro. Porque as coisas às vezes começam Deus. com uma certa sutileza, né? Sempre assim, né? Que, Sempre sutil. Não, isso jamais, eu nunca... Bobagem, nunca vou né? perder meu tempo nisso, eu só estou dando uma olhadinha. Tô só brincando, né? brincando. Mas quando você cuidado com o que percebeu, brinca. você já está sendo tomado, está sendo envolvido, você está sendo, como você usou esse termo, algemado a isso. Algemado. Ao ponto de você não dar mais atenção para ninguém, né? Queridos, Jesus sempre nos falou sobre equilíbrio. Tudo Sim. que você tem com equilíbrio é bom.
Agora, aquilo que você tem de uma forma exacerbada, as redes sociais são uma ótima ferramenta desde que você saiba usá-las. Sim. Agora, você negligenciar o seu cônjuge, os seus filhos e outras situações por causa de joguinho, peraí. Nós atendemos são valores trocados. Não, invertidos. Nós atendemos um casal há um tempo atrás, no interior de São Paulo, numa cidade, que o cara, ele não ficava com a esposa porque ele estava no joguinho. E a mãe também jogava o mesmo joguinho. Só que uma madrugada, às 3h10 da manhã, a mãe conseguiu passar de fase. E o cara casado, já com seus 28 anos de idade, ele não conseguiu passar de fase. O que ele fez? Já que a mãe, às 3h10 da manhã, passou de fase, ele pegou o carro e foi para casa da mamãe, para poder passar de fase. Ah, mas eu deixava esse moleque com muita fase passando na casa dessa mãe. Porque, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí ele deixou um bilhetinho para a esposa. A esposa acordou para ir trabalhar no dia seguinte, tava um bilhetinho. Amor, fui na casa da mamãe porque ela conseguiu passar de fase. Ah, me economiza, gente. Pelo amor de Deus. Então, peraí, a gente tá falando de equilíbrio. Então, como é que você vai falar com a criatura do pântano dessa, gente? Não dá para conversar. Peraí, o joguinho é mais importante. O celular é mais importante. O comentário, a postagem e sei lá o quê é mais importante. Então, peraí. Você tá trocando coisas, materiais, joguinhos por pessoas, Sim. né? No celular, é aquela que vai se preocupar com você, aquela que vai estar junto pelo amor de Deus. De você, né? Infelizmente, isso é uma queixa comum. Sim. Ele gasta muito tempo nas redes sociais e não fica comigo e as crianças. Ou ela gasta muito tempo nas redes sociais, nos joguinhos, e não fica comigo e com as crianças. Peraí, nós já atendemos situações, queridos, das crianças de 6, 7 anos de idade, tá com fome. Não comeram, não tomaram banho. Sim. Por quê? Porque a pessoa estava no joguinho. Cuidado. Cuidado, porque pode virar uma algema. Verdade. E o outro ponto é pela forma como o outro lado irá reagir. Ou seja, o medo da reação do outro. Na verdade, esse é o maior motivo. Esse é um motivo. Eu acho que a gente inverteu, né? Aqui. Esse é o primeiro, na sequência vem a falta de atenção. Tá na sequência, né? Mas muitas pessoas não falam mesmo porque tem medo. Porque acha que ele não vai ouvir, nem se preocupa mais. Ele não vai me ouvir, ela não vai me ouvir, ele não me entende, ela não me entende, né? A culpa, ele vai achar culpa. Se eu for expor alguma coisa, vai falar que eu sou culpada dessa mudança, que eu sou culpada dessa posição. Então, sempre vai estar achando o quê? Que vai ter uma negativa sobre aquela explanação. E você falou de culpa, você já deve ter ouvido essa história. Sempre a culpa é minha. Né? A gente ouve muito isso. Sempre a culpa é minha. Qualquer coisa que aconteça, a culpa é minha. Se choveu, a culpa também é minha. Então, queridos, vamos amadurecer, né? Sim. Desculpe, mas a gente tem que falar um pouco duro às vezes. Vamos tomar uma posição para não dizer vergonha na cara e parar de jogar a culpa no outro. Verdade. Isso é uma síndrome de Adão. Começou lá atrás, né? Começou lá atrás. Quando Adão se viu em apuros, sempre falou isso. Ele tinha que ter sido homem ali e ter falado, Deus, comia o fruto mesmo que eu quis. Não, ele ainda joga a culpa em Deus. A mulher que o Senhor me deu. Sim. Né? Então, vamos parar com esse negócio. Não existe a culpa 100% de uma pessoa. Eu gosto de pensar que no casamento, nós dois acertamos, nós dois erramos. Né? Até por isso que a gente anda em acordo. Sim. Agora, existe uma síndrome adâmica mesmo aí, de jogar a culpa na outra pessoa. Eu atendo dezenas de mulheres que falam isso. Catinha, aconteça o que acontecer, a culpa é minha. Sim. Então, se as crianças foram mal na escola, a culpa é minha. Se eles tiraram nota, são os nossos filhos, né? Se teve algum problema, é o seu filho. Gente, isso se repete. Então já está temendo o julgamento que vai vir. Porque é julgado. Não é verdade? É aquela crítica. Como é que você vai conversar com uma pessoa que só te critica? Só te julga, né? Não é? O que eu for dizer, a pessoa já vai falar. Nós tivemos uma situação, não era crítica nada. Não. Mas nós tivemos uma situação lá em casa recentemente, que eu fui falar alguma coisa com o Paixão, e eu sei que meu amor, quando ele acorda, ele abre os olhinhos, mas ele não está acordado ainda. Ele precisa de um tempo para acordar de verdade. Entendeu? Eu só abri os olhos. Eu sei, eu acordo pilhada, entendeu? Eu já acordo pensando, fazendo. Eu já acordo assim, eu tô acordada mesmo. Qualquer coisa que você falar, eu respondo que eu tô. E o meu amor, não. Ele acorda e precisa de um tempo ainda para... Eu não sei se os neurônios se acomodam para raciocinar, não sei o que acontece. Verdade. Eu sei que eu perguntei uma coisa e ele respondeu... Aí eu perguntei outra coisa, ele falou...
Aí eu peguei e falei, quer saber? Aí eu falei, eu não vou falar porque tu não acordou ainda. Você não está receptivo, você não está prestando atenção. Aí depois que eu falei, ele, o que você falou bem? Eu falei, deixa pra lá. Por quê? Porque... E você já entende eu já sei disso. É verdade. Então, é claro, né? Tem um momento certo da gente falar, mas a gente está falando, nós não estamos falando de diálogo aqui, a gente está falando, tem a ver, mas nós estamos falando por que as pessoas têm medo de falar. Sim. Por quê? Primeiro você tem que respeitar isso. Se você sabe que o seu cônjuge demora um pouquinho para processar, espere um momento que ele esteja bem para poder falar. Mas não deixe de falar por medo, para você sentir julgado, Sim. julgada, criticada, né? As pessoas Pensando têm medo. Que não vai te entender. Quantos casais a gente atende que fala assim, mas você conversou sobre isso? Ah, eu tenho medo. Não é não, paixão? Nossa. A gente ouve muito isso, irmãos. Mas vocês trataram sobre esse assunto, invariavelmente, né? Perguntam, mas como que eu vou falar, irmã? Aí eu respondo, falando. E dentro desse medo, às vezes o marido ou a esposa usa os filhos. Vai lá e fala pro teu pai. Nossa, vai lá e que fala coisa pra tua feia. mãe. Que coisa feia. Porque acredita que perante os filhos ele vai ser, como se diz, mais flexível. Pergunta pro seu pai se ele quer isso. Pergunta pra sua mãe se ela quer aquilo. Gente, que é isso? Seja homem, seja mulher, vai e fala, Exato. né? Pelo amor de Deus. Sem medo, tá bom? Sem medo. Eu tô com medo do relógio aqui porque nós já vamos pro nosso intervalo, mas esse medo eu posso ter. Agora, medo de falar, medo de expressar o coração. E assim, há de ter uma cooperação, Sim. há de ter uma receptividade do outro lado. É legal quando você vai tratar de algum assunto que você sente medo, que você sabe que pode ser mal compreendido, pode ser julgado, criticado por isso. Então você pergunta, a gente pode falar desse assunto? Posso. Dá pra gente É o conversar? momento? Será que você tem um Mas, momento agora para... Nesse tom de voz, Isso. entendeu? Queridos, com humildade a gente ganha tudo. Sim. Até porque a palavra de Deus diz que a humildade ela precede a honra. Então, se você for de boa, não tenha medo. Porque se você tiver medo de conversar com o seu cônjuge, meu Deus, você vai conversar com quem? Sim. Você vai tratar de assuntos que dizem respeito a vocês com outras pessoas? Ah, mas as outras pessoas não vão me criticar. Mas também não vai resolver. É mais alguém sabendo da sua vida. E às vezes vai ter um resultado positivo, porque você vai colocar a sua posição e vai haver entendimento. Nem tudo vai ser crítica, certeza, mas vai chegar certeza. pontos que vai haver entendimento e aquilo vai ser saudável para o relacionamento. Sim. Né? Se você tem medo de tratar de algum assunto, de verdade, primeiro ore. Sim. Converse com Deus. Peça a Deus, Senhor, abra a mente dele para que ele entenda e me dê graça nas palavras para eu saber falar. Sim. Ore o marido, Senhor, abra a mente da minha esposa para que ela entenda o que eu quero dizer e me dê graça e sabedoria nos lábios para que eu possa falar. As palavras agradáveis são como favos de mel, doce para a alma e cura para os ossos. Querido, se você for nessa linha, com certeza vai ter sucesso. Ok. Não tenha medo, vamos para o nosso intervalo tomar aquela aguinha. Não saia daí, a gente já volta. Até já. Prevaleceu, graças a todos O Deus Criador que me formou pra sua glória me fez livre. A sua justiça prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais
aliança de amor. Muito bem, estamos de volta. Aquela E nós aguinha estamos... rápida, né? A rápida, né? A gente estava ainda falando, né, de Sim. quantas pessoas têm medo mesmo de Verdade. falar, né? E só complementando esse desfecho, às vezes a pessoa não dá à outra o espaço que a pessoa precisa para ter, Sim. né? Para que ela possa se expressar. Você já percebeu quando uma pessoa vai falar, a outra atropela e não a deixa completar a frase, e atropela de novo? Quer dizer, a pessoa ela tem medo porque ela não tem espaço. Sim. Né? É um outro fator. Tá bom, vamos. Já sei, né? sei. Nós não temos espírito de adivinhação, até porque isso não é de Deus. Isso. Mas as pessoas, às vezes, têm uma impaciência e realmente não permitem que a outra parte se expresse, né? Até porque um outro fator que nós colocamos aqui, em detrimento da quantidade de críticas, não há uma valorização. Então, tudo que a pessoa disser está errado. Verdade. O que a pessoa disser não tem valor para mim. Então, como é que você vai falar numa situação Cada dessa? vez né? mais ela vai se retrair, A né? pessoa vai se fechar, Sim. né? O que é o zero à esquerda? É o que não tem valor nenhum. Você vai colocar um valor de R$15. Se você escrever R$15, é R$15. Se você colocar 0,15, o que tiver à sua esquerda não significa nada. Então, às vezes, a pessoa ela não tem a liberdade de falar, ela não se sente à vontade de falar. E eu já ouvi tanto isso, a pessoa fala, Catinha, vai adiantar o que eu falar? Aí eu digo, vai adiantar a sua posição. Sim. Você falar os seus sentimentos, o que é importante para você. Aí ela diz, mas é importante para mim, não para ele. Muitas vezes a outra parte não está disposta, ela não valoriza aquilo, ela não dá o espaço e também não valoriza. O outro motivo, amor, importante também, que a pessoa não fala, né? Que se complementa a esse, né? Por não estar disposto a mudar, não é verdade? Sempre nós precisamos mudar. Normalmente é aquela competição, só mudo se ele mudar, só mudo se ela mudar. Então nunca vai partir daquele princípio de não, começa por você. Se tem que ter uma mudança, começa por você, mude você, invista nisso, invista nessa mudança, para que o outro também identifique que você agiu com humildade e você falou, não, eu reconheci os erros, as falhas, eu reconheci o que precisa ser mudado. Numa boa, isso é honroso, né? não é vergonhoso. Agora fica aquela competição, não, só vou mudar isso se ele mudar, não vão chegar a um ponto comum, vão sempre estar passando anos e anos da vida naquela mesmice, naquelas mesmas situações que agem com um erro, né? Repetitivas, por falta né? de sabedoria, repetitivas, porque simplesmente se fecha uma mudança. Não, eu não vou mudar. Pratique, sabe? Ceda, sabe? Se tem que ter alguma mudança, comece por você. Com certeza o outro vai identificar. Com certeza os filhos vão identificar também. Sim, tudo que é bom é visto, né? E até os E filhos mal também. vão aprender com você, porque os filhos se espelham nos pais, ao ponto de que se os filhos também tiverem que mudar alguma coisa, eles vão começar a exercitar isso também. Com né? certeza. E você usou uma coisa aqui, Paixão. É. A semana passada você estava bombando e hoje também já está começando. Porque você falou de uma expressão, é muito interessante, você falou da competição. Sim. Peraí, o casal não está abrindo o coração, ele está competindo. Sim. Se existe competição, vocês são rivais. Porque, peraí, eu vou competir, se eu estou competindo com alguém, eu estou vendo que é melhor. Então, nós não somos mais A equipe. uma dupla, uma equipe. Ah, é verdade. Nós somos rivais. Sim. É aquela história que eu gosto muito quando você fala, né, de uma forma resumida, que quando nós nos casamos, Deus nos entrega 2 raquetes e uma bolinha. Você pode escolher o jogo que você vai praticar Sim. no seu dia a dia. Vocês vão jogar tênis? Isso quer dizer que um vai tentar marcar ponto no outro, de qualquer forma, a revelia, dificultando as coisas para o parceiro, para você marcar ponto. Vocês são adversários. Adversários. Ou você pode, me ajude se eu estiver errada, ou você pode, com as mesmas 2 raquetes e uma bolinha, praticar o frescobol, Sim. que é um esporte onde a dupla, olhe só a nomenclatura, onde a dupla que permanecer mais tempo com a bolinha no ar vence o jogo. Então, seja, peraí, o que nós estamos jogando, né? É uma equipe. É uma equipe. Ou seja, é uma equipe. tá vendo os pontos
favoráveis de cada um, né? Você vai jogar de uma forma que eu Sim. tenha condição Sim. de devolver. Exato. Vai arremessar com a força certa, na altura certa. Ou seja, a gente vai contribuir para aquilo que a gente chama família. Resumindo, pegar um parênteses aí na sua história, resumindo é isso. Se você formou uma equipe no seu relacionamento, você vai procurar identificar sempre os valores positivos para enaltecer o outro, para fortalecer ainda mais esse relacionamento. Sim. Se vocês estão formando uma competição, vocês são adversários, você só vai ver os pontos negativos, ao ponto de você cada vez mais ferir, machucar e magoar. Pois é. Pronto. Mas por quê? O resumo é esse. É muito simples, né, amor? Ou vocês são adversários, ou vocês são parceiros, são cúmplices, né? Onde existe parceria, cumplicidade, eu vou mudar. Por quê? Porque a vida ela não é estática. Nós, no dia a dia, enfrentamos diversas situações. Sim. Quando nós nos casamos, éramos só nós dois. Vieram os filhos, infância, adolescência, quanta coisa, né, amor? Sim, sempre tem trabalho, mudança. emprego, desemprego, situações financeiras diversas, enfermidade. Depois os filhos casam, vêm os agregados. Pois é. Se juntam a esses agregados, a família dos agregados. Sim, não é? sim. Então você vai ter que ter uma forma de agir, de pensar, de se comunicar, né? De estabelecer um relacionamento. Quantos relacionamentos diversificados você tem na sua vida? Seja no seu trabalho, seja perante amigos, seja perante colegas, seja perante a igreja, irmãos na fé, familiares, parentela. Você viu como você tem que desenvolver uma habilidade para ter um relacionamento saudável com diversas camadas da sociedade, onde você vai ter que ter o equilíbrio, a sensatez, para, em diversas situações, a luz de Cristo resplandecer sobre as suas atitudes. Olha que responsabilidade, aí é forte. Sim. Como que está refletindo a luz de Cristo sobre as atitudes que você toma no dia a dia sobre os seus relacionamentos diversos, principalmente do seu lar. Essa luz está resplandecendo, está tendo equilíbrio, está tendo sabedoria, está tendo entendimento, está fortalecendo o diálogo, né? O acordo, né, meu amor? Agora, se em meio a tudo isso, né, porque agora você abriu um leque muito grande, Sim. se em meio a tudo isso eu não tiver a liberdade de falar com o meu próximo, mais próximo, quem é o seu próximo mais próximo? É o seu cônjuge. Deus disse que Jesus resumiu a lei, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como você se ama, você deve amar. Se eu não puder, partir do amor se eu não tiver essa próprio, liberdade de abrir o meu coração para ti, amor, de conversar contigo, concernente a tantas outras coisas que nos cercam, como que vai ser? Verdade. E aquilo que ainda não veio, que está por vir? A gente tem muita vontade de ter netinhos, nós não temos ainda, né? Nosso filho casou faz 8 meses, estamos esperando, mas parece que ainda vai demorar bastante. A Fernandinha nem pensa em casar agora, quer dizer, mas é uma fase que vai chegar, com a graça de Deus vai chegar. Com promessa de Deus, verás os filhos dos teus filhos. Eu sempre penso nisso. E se nós não estivermos alinhados e eu não tiver a liberdade e não mudarem algumas coisas que, queridos, a vida, ela, como eu disse, ela é cíclica, a gente não está estagnado. Sim. Então, eu vou precisar ceder em muitos momentos a favor do meu cônjuge para que as coisas caminhem bem. É o que a gente sempre fala, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Né? Porque senão cai naquele outro ponto, né? Só que tudo isso que a gente está falando, você já ouviu, mas é a prática dentro da sua casa. Essa questão que o meu amor falou agora a respeito da luz de Jesus na sua vida, no seu lar. Na teoria, nós sabemos, você pode conhecer e até lembrar-se de alguns textos bíblicos, mas e na prática? Eu sempre lembro do texto de Tiago, que ele fala que aquele que ouve as palavras do Senhor, tantos ensinamentos, tantas coisas maravilhosas, mas não as pratica, Deus faz um comparativo extraordinário. É semelhante ao homem que vê a sua imagem no espelho, saindo de lá não lembra mais o que viu. Não lembra mais nada. Então, peraí, a gente não está brincando de casamento, não estamos brincando de família, mas na prática, a gente tem que colocar tudo isso. Verdade. Até o que chama a atenção, você falando disso, que nós também temos o nosso curso, baseado no livro Aliança de Amor, onde nos reunimos com alguns casais, que é limitado o número de casais, para que tenha um desenvolvimento, uma interação, né, e um bate-papo mais saudável e produtivo.
E o meu amor, num determinado estudo, falou assim, você tem que entender que lá no seu lar está a Trindade, está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo contemplando tudo aquilo que você está fazendo no dia a dia. Já pensou? Está sentadinho lá na No sala. sofá. O que ele está contemplando? Está contemplando um diálogo saudável ou simplesmente murmurações, xingamentos, né? Verdade? Então está lá, no sofá. Sim. Que até muitos casais queriam pensar a semana inteira. Não, e né? assim, a gente trouxe na Aliança de Amor também, a gente falou disso. Sim. Porque Provérbios 15, o verso 3, fala que os olhos de Deus estão em todo lugar, observando, não está só passando, não, está observando os bons e os maus. Aí eu gosto de pensar, isso te tranquiliza ou te apavora, né? Como que Deus vê o seu lar? Como que Deus vê essa liberdade que você tem em falar de uma forma educada? Tem gente que depois que casa parece que perde a educação, parece que fala de qualquer jeito, xinga, chama de qualquer nome. Misericórdia, queridos. Né? Não estou falando que eu digníssimo esposo, não é isso. Não estamos falando. Tradicionalismo, Não estamos falando de cordialidade, de tradicionalismo, formalidade. Pronto, esse era o termo. Não formalidade, não isso. Mas eu não preciso gritar com ele. Sim. Né? Salvo se ele está muito longe, né? Não me escuta, né? Só que a gente mora hoje num apartamentinho que se você cochicha do outro lado, escuta, né? Mas a gente não precisa disso. Agora a gente precisa, na prática, trazer isso, não é verdade? Para quê? Para que você possa falar. Porque, repito, e até o final desse programa, garanto que nós concluímos hoje, mas você precisa aprender a falar. Verdade. Tem que expressar os seus sentimentos, o que você pensa, para que haja uma como é que se diz? Para que haja uma conclusão, para que se chegue a um denominador. Pronto, a um denominador. Acordo. Outro ponto importante, Paixão. Por que às vezes as pessoas não falam o que precisa ser dito? Por não aceitar um feedback, uma devolutiva, né? Você não aceitar as críticas que poderão ser firmadas nessa proposta de resposta ao que foi colocado. Ou seja, então ela sempre se bloqueia porque fala, não, o feedback não vai ser favorável, a devolutiva vai ser agressiva, em muitos pontos são agressivos, ou às vezes ele pensa nesse feedback pela incapacidade dele expor, mas todos nós temos o nosso grau de inteligência e sabedoria. Então, dentro dessa exposição, cria aquilo que você está colocando, vai ser produtivo para o seu relacionamento. Desde que seja bom, né, amor? Desde que seja bom, desde que seja expor a sua sinceridade, aquilo que você realmente está, sabe, no coração, aquilo que você quer expor para uma melhora desse relacionamento. Então, não tenha dificuldade, sabe? Não permita que essa devolutiva negativa bloqueie esse canal tão maravilhoso que é a comunicação, que foi criado por Deus, a comunicação, desde do tempo da criação, como a Catinha citou ainda há pouco, Adão, que Deus vinha nos finais da tarde, o quê? Se comunicar conversar com ali eles, né? com o homem, com a mulher, você sabe, conversar, saber como foi o dia e tudo mais. Você vê a comunicação expressa o quê? Expressa uma preocupação, expressa uma atenção, expressa um momento de dedicação, cuidado, de amor, de cuidado. Então, tem que ser estabelecido e isso tem que ser colocado na prática, né, meu amor? Só que, às vezes, as pessoas não falam, Paixão, porque elas temem o confronto. Sim. Né? A pessoa não gosta de ser confrontada, ninguém gosta. Mas, olha, aprenda uma coisa. A partir do momento que tem duas ou mais pessoas, haverá confronto. Sempre vai ter confronto. E tem algumas pessoas que vão se confrontar consigo mesmo. A pessoa sozinha entra em confronto. Então, entenda isso, entenda isso e guarde seu coração desse receio. Peraí, se eu falo, eu preciso ter uma retórica daquilo, eu preciso ter um feedback. Eu aprendi com a minha filha esse termo, uma devolutiva. Ou seja, eu te faço uma pergunta, eu espero uma resposta. Óbvio, né? Positiva ou negativa? Positiva ou negativa, tem que vir. Exatamente. Agora, veja, até a gente falou, a gente vai trazer aquilo que é bom, que é positivo. É claro, né, gente? Quem é que vai falar, vem cá, vamos combinar com a próxima briga. Vamos combinar a próxima coisa ruim que vai acontecer aqui em casa. Ninguém faz isso. E o confronto ele é muito importante, porque ele vai, sabe, às vezes, despertar alguma coisa no seu interior que se não fosse o confronto, você nunca ia expor, você nunca ia saber
que você tem que trabalhar esses certos detalhes. Sim, Não é verdade? sim, é verdade. Né? Eu vi recentemente um filme na internet. Eu gosto de ver muito casos reais, filmes casos reais. Sim, documentários, né? Ou documentário, uma biografia, ou casos reais. E de um treinador da NBA que, quando ele fazia o treinamento dos jogadores, Sim. ele sempre confrontava e afrontava o jogador. Então ele começava... Naquilo que era... aquele ponto mais fraco. Mais fraco, isso, Então, se legal. ele tinha um ponto fraco referente ao relacionamento com a esposa, o relacionamento com os filhos, que houve uma discussão, então ele começava a falar, mas é a sua filha, mas é a sua esposa. Porque ele disse que no jogo, os jogadores lá da NBA, eles se afrontam. Se afrontam. Não sabe? é só o confronto pra físico, desequilibrar, mas a afronta que desequilibra. para desequilibrar É verdade. mentalmente. Então, Isso você é vê como que é. fato. Então, nós temos que ter o fortalecimento disso, e ele fortalecia os jogadores nessa parte sentimental Sim. do psique, para que Sim. nenhum, sabe, não seja desestabilizado Por naquele conta do que momento foi por conta falado. do que foi falado. Verdade. E isso nós temos que aprender no nosso dia a dia. Ou seja, no confronto, que às vezes vem uma negativa, uma devolutiva que às vezes não foi de acordo, nós temos que ter esse ensinamento, ter esse entendimento, e, ok, mas aí dar continuidade ao assunto, Sim. dar continuidade às propostas, para que isso o que não venha criar aquele... né, Um bloqueio mesmo, bloqueio, né? Até porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é né? igual a Mesmo ninguém. que nós E os caminhamos... pontos de vista são diferentes. divergentes. É. Nós caminhamos juntos há 35 anos, mas nem por isso enxergamos igual. Sim. Muitas coisas, como eu sempre digo, existe uma simbiose. Só que eu já fui confrontada em situações com paixão que, na verdade, e eu aprendi isso, o confronto nos leva a enxergar aquilo que aos nossos olhos não está claro. Sim. Então, foi legal, foi positivo. É que, quando a gente fala de confronto, você já imagina uma discussão. Não é isso. Não. Você pode ser contrariado numa situação. E você tem que estar preparado para ter feedback daquilo. Você falou isso, você não pode ter entendimento como uma discussão, confronto. Veja numa sala de aula, quando se levanta uma tese, com opiniões diferentes, Sim. e vai confrontar todo o grupo, para Sim. que haja um entendimento, Um consenso. um consenso, e mesmo assim vai levantar duas teses, uma positiva e outra negativa sobre aquele ponto, e vão defender aquilo lá e vão estar o quê? Trabalhando sobre isso. E isso é o nosso relacionamento no dia a dia também, né, E amor? precisa ser assim, até porque é na multidão de conselhos que existe sabedoria. Sabedoria. Então, lembra disso, ninguém é 100% dono da verdade, ninguém pensa igual. Então, converse numa boa, fale o que precisa ser dito e aguarde, não tenha medo desse feedback, mas Sim. que ele também seja claro, né? Uma outra razão, eu diria que talvez um pouco mais pesada, porque as pessoas não falam dentro da relação, porque que as pessoas não tratam de alguns assuntos, sejam eles coisas simples ou alguns pontos um pouco mais nevrálgicos. Esse ponto que você vai abordar agora, eu considero um dos pontos mais tristes em relação, por isso que eu comecei relação falando àquela que é pessoa pesado. que a gente ama, né? Alguns não falam porque, na verdade, não acreditam que a outra pessoa quer o seu bem. Misericórdia, Eu né? vou repetir. Algumas pessoas se calam dentro de casa, não têm liberdade no relacionamento a dois para falar, porque não tem mais certeza se ele quer mesmo o meu bem ou não. Olha. Eu não sei, não basta ele ou ela estar receptivo ou receptiva a isso, mas será que ele quer o meu bem? Será que ele é favorável ao que eu cresça, à minha valorização? Sim. Paixão, isso é muito pesado. Não. Peraí, eu não confio, Deus me livre, né? Não vou nem usar o nosso exemplo. Uma pessoa não confia na outra a ponto de falar alguma coisa que seja para o bem dela. Sim. Imagina uma situação que uma das partes conseguiu uma classificação e vai ter uma promoção no emprego, alguma situação, e precisa se dedicar ou precisa estudar. A pessoa não vai ter certeza se a outra vai querer isso. Cria-se, porque pensando que às vezes criou até um certo egoísmo por parte da outra pessoa. É totalmente egoísmo, né? De ter esse crescimento, né? Se eu tenho dúvida disso... Às vezes são bloqueados até crescimentos profissionais, né? Crescimentos intelectuais de dedicação nos estudos, porque tem esse bloqueio, porque não saber que vai querer o bem e os seus projetos às vezes engaveta. Sim. Porque pensa que a outra pessoa não quer o bem,
porque às vezes ela vai pensar que eu vou ser Sobressair, superior né? a ele. Isso, Não, isso. porque ambos são uma só carne. Ou seja, todo o crescimento e desenvolvimento do meu amor vai estar fortalecendo o meu relacionamento. Sim. Todo o meu desenvolvimento e crescimento pessoal Fortalece a mim. está fortalecendo ela. Se vocês pensarem que ambos crescendo, ambos se desenvolvendo, cada vez vão estar conquistando, tendo projeções e sucesso, não vai ter esse ponto que atrapalhar no relacionamento, né, meu Sim, amor? Né? com certeza. Porque- Até porque... Desculpa. Oi? Não, só rápido, por causa do nosso Não, tempo tranquilo, também. tamo- Eu lembro um tempo de crescimento profissional do meu amor, ela tinha que fazer um período, um curso lá no Rio de Janeiro de 15 dias. Foi. Aí eu falei, bem, tudo bem, vai lá e eu assumo as crianças. É um período seu. Depois surgiu no meu trabalho uma oportunidade que eu tive que Sim. estudar em Minas, lembra? Foi, Minas foi. ou Curitiba, não lembro. Ela falou, bem, agora é a sua vez, é para crescimento e desenvolvimento nosso. Vai, eu fico com as crianças. Sim. E assim foi. Um período ela foi fazer a pós. Bem, tranquilo, eu vou ficar com as crianças aqui. Sim. Depois eu tive que fazer um estudo pelo banco e você falou, não, vai Mas a tranquilo. mesma coisa. Então, se você partir dessa Mas isso é cumplicidade, dessa amor. cumplicidade, É. desse entendimento, você não vai ter essa preocupação de expor. Será que ele ou ela né? quer o meu bem? É Porque lógico. aí nós estamos É. falando de um desgaste muito Sim. acentuado no relacionamento, né, Verdade. queridos? Eu tenho certeza que depois de Jesus, o paixão é a pessoa que mais me ama. É. Me ama mais do que meus pais. Sim, E ele sabe que depois de Jesus, eu amo mais do que qualquer pessoa, mais do que os pais. Então, quando a gente entende isso, não é filosofia, tá, irmãos? Não é utopia, não. Sim. A gente está falando de aliança, a gente está falando de relacionamento, estamos falando da liberdade que nós temos em falar. Por quê? Porque eu quero o bem dele. sim. Provérbios 31 diz que a mulher sábia, ela lhe faz o bem todos os dias da sua vida. Verdade. E também diz que o coração do seu marido confia Confia nela. nela. E não haverá falta de ganho. Por quê? Porque Deus, ele honra isso. Sim. Agora, a partir do momento que se um não acredita no outro, aí é uma questão de sentar, conversar. E eu diria que tem que pedir ajuda. Exatamente. E por fim, né, porque o nosso tempo aqui está se esgotando, algumas pessoas não falam dentro do relacionamento o que precisa ser dito por insegurança. Entendeu? É também um assunto sério e ao mesmo tempo triste, porque eu não tem tenho... aquela confiança. né? Cadê a confiança no Verdade. relacionamento? Será a que eu posso? insegurança, ela vem por falta dessa confiança. Aí né? vem a interrogação. Que nós fechamos o programa com a abertura dele a semana Sim. passada. Será que eu posso falar? Será que eu posso falar? É? Ele vai ouvir o que eu tenho a dizer? Eu tenho confiança em abrir o meu coração? Ele é meu parceiro? Ela é minha parceira? Né? Vai entender? Vai, sabe, estar pronto a agir da maneira que venhamos ter sucesso sobre esse ponto que foi apresentado, né? A palavra de Deus diz que o homem, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E que a esposa se submete ao marido como ao Senhor. Você seria capaz, esposa, de entregar sua vida por amor a ele? Você teria confiança, marido, de entregar sua vida por amor a ela? Você teria confiança de entregar sua vida na mão dele e na mão dela? Você confia a esse ponto? Ai, a minha confiança está em Deus, ok. Mas aqui na terra, a pessoa com quem eu falo, a pessoa que eu toco, a pessoa que eu falo que eu preciso de ajuda, eu posso confiar? Aí que... Então, não estamos falando de confiar de pagar uma conta não, tá, irmãos? Porque alguns nem isso têm essa confiança. Mas nós estamos falando da confiança de abrir o coração. Sim. Você só vai poder abrir o coração para o seu cônjuge, só vai poder tratar de assuntos que são segredos da sua alma se você confiar nele. Para isso, queridos, é um alicerce no casamento. É um terreno que não pode ter areia movediça. Não pode ser arenoso, Não né? pode, tem que ser uma coisa firme. Por isso que o casal, ele tem a sua vida, você tem a sua vida, começar individual, firmado na rocha que é Jesus. Nós construímos a nossa vida na rocha que é Jesus. E se Jesus mora no meu lar, mora no meu casamento, eu preciso abrir o meu coração com confiança verdade. daquilo que a gente tem que falar. Enfim, você tem que falar. E alguns motivos, só recapitulando, alguns não falam porque não cultivaram desde o início, por falta de atenção, por medo da reação do outro ou da outra, por não estar disposto a mudar, por ter medo por não aceitar, não é medo, é por não aceitar o feedback, A devolutiva, né? a devolutiva, por não acreditar que o outro de fato queira o seu bem e, por fim, alguns não falam por insegurança. Não termina aqui, são muitos fatores ainda
pessoais, individuais, que impedem uma pessoa de falar, mas a nossa orientação como ministros de casais e, sobretudo, como servos de Deus, né, amor? É que você tenha essa liberdade, que você abra o coração para o seu cônjuge, que você possa, com a graça de Deus, conversar com tranquilidade, com paz, sabendo que o que Deus tem na vida do casal, na vida do casamento, são bênçãos. Sim. Só que Deus precisa enxergar essa unidade. Sim. E ela vai estar firmada a partir do momento que eu não tenho segredos. Então eu posso falar. Isso. Eu posso abrir a minha alma, posso abrir o meu coração. Isso é uma construção. Nós estamos 100%? Não. Imagina. É claro que existe o momento, a Sim. forma, diversos fatores que nós tratamos em programas passados. Mas o que nós queremos fechar aqui é que você tenha essa liberdade de poder expressar o que o seu coração está cheio. Isso só pode ser através da fala mesmo, né, amor? E só complementando, já finalizando, aqueles que não têm essa liberdade, estabeleçam uma conversa sincera para que você venha conquistar essa liberdade. Ambos venham conquistar essa liberdade Sim. de se expressarem no relacionamento, que isso vai estar fortalecendo a confiança e o amor no casal, né? Só uma citação bíblica, Provérbios 25:11, o salmista diz que, como maçãs de ouro numa salva de prata, Olha, é a palavra dita ao seu tempo. ao seu tempo. Ele coloca isso de uma forma assim tão linda para expressar o inestimável valor Valor. e beleza Sim. da importância dessa confiança e dessa abertura dentro do casamento. E aí nós temos que identificar esse valor, né? Sim, no diálogo. sim. Esse valor e essa importância que tem, né, meu amor? Nós queremos agradecer. Hoje a gente vai mandar um beijo geral para todo mundo, Sim. né? Porque agora vocês vão saber que isso é uma gravação. Por um motivo de saúde na família, nós tivemos que nos ausentar hoje. Está tudo bem, na paz do Senhor Jesus, mas com muito carinho nós fizemos essa gravação antecipada para não colocar uma reprise, né, amor? Sim, exato. Sempre que a gente pode antecipar isso, a gente faz Verdade. com muito carinho, E uma né? preocupação com os nossos queridos ouvintes que Com nos certeza, seguem, né? com certeza. Mais uma vez, um beijo especial a todas as mães. Deus abençoe. Sabemos que o nosso dia são todos os dias, mas aproveite, né? Esse domingo o maridão vai especial. para a cozinha, né? É isso mesmo. Deus abençoe a Deus todos, abençoe, queridos. Bom final de semana. Aliança de amor. Aliança de amor.